começa uma série nova aqui no canal, Chá com a Karen, Leituras Simbólicas. Eu vou ler para vocês o livro Enquanto Eu Não Volto, Memórias de uma Alma em Travessia. Mas, antes de começar, eu quero combinar uma coisa. Eu ainda não vou contar como esse livro nasceu. Eu vou deixar essa história para depois da leitura completa, porque eu acredito que conhecer a origem do livro pode mudar a maneira como você o escuta. Então, primeiro, eu quero que você tenha a sua própria experiência com o texto. E se você, assim como eu, também é psicóloga, esta série não vai terminar na leitura do livro. Depois de concluir a leitura e contar como o livro nasceu, eu vou mostrar como podemos integrar o simbolismo às nossas sessões, independentemente da sua abordagem terapêutica. Nós vamos conversar sobre como metáforas, imagens e narrativas podem ajudar na compreensão de pensamentos, emoções, crenças, conflitos e processos de mudança. Por enquanto, eu só quero te convidar a entrar nessa história comigo. Seja você psicólogo ou não, escute essa história com o coração. Não tente compreender ou interpretar tudo enquanto você escuta. Deixe a história chegar primeiro. Algumas passagens talvez façam sentido imediatamente para você. Outras podem causar algum estranhamento, tocar em alguma lembrança sua, ou simplesmente permanecer com você. Porque há histórias que a gente entende enquanto a gente está lendo. E há histórias que a gente sente antes de conseguir explicar. Então vamos começar. Enquanto eu não volto, Memórias de uma Alma em Travessia. Sinopse. Ela não sabia onde estava, nem quem era. Sabia apenas que algo dentro dela havia começado a se mover, como um chamado silencioso vindo de um lugar que não se lembra com a mente. Através de uma sequência de sonhos, encontros impossíveis e realidades sobrepostas, uma mulher se vê lançada numa travessia entre mundos e versões de si mesma. Entre símbolos, sombras e silêncios, ela atravessa camadas de esquecimento até tocar algo essencial, um lugar dentro de si que nunca deixou de pulsar. Enquanto eu não volto, não é sobre finais nem respostas. É sobre o tempo suspenso entre escolhas e renúncias e as infinitas possibilidades que nascem ali. É sobre um instante exato em que a alma começa a voltar, não para ser a mesma, nem para ser outra, mas para ser todas. A mulher que montava dinossauros. Diziam que havia um mundo embaixo do mundo, um lugar onde as mensagens se dissolviam antes de serem lidas, onde as vozes eram substituídas por estática e os comandos já não obedeciam mais. Diziam que, uma vez lá, você não voltava mesmo, se voltasse. Ela não escolheu cair, foi puxada. Primeiro, um som metálico no ar. Depois, o sumiço da ordem. Sua vida, de repente, invadida por uma força invisível que ela não conseguia deter. Tentou controlar, mas era como prender água nas mãos. Sentiu o coração apertar. E então, caiu. Quando abriu os olhos, estava embaixo. Caverna líquida, úmida, escura, porém, estranhamente viva. A mulher corria, mas não sozinha. Ao seu lado, criaturas imensas, antigas, impiedosas, dinossauros. Corriam sem olhar para trás. Ela também. Mas sentia que não era o medo que a movia. Era uma fome de ver, de entender, de lembrar. Seu pai corria ao seu lado perguntando: "O que você vai fazer agora?" Ela não respondeu. Virou o corpo e tentou ver o rosto da criatura que corria logo atrás. Não conseguiu, mas não parou. Correu de costas, mesmo sem enxergar, até que a caverna se abriu num campo. Árvores velhas e muros de ferro cercavam o que parecia um cemitério, embora não houvesse túmulos à vista, apenas portões trancados. E em cada portão, um mago de poncho e capuz, imóvel como uma estátua. Ela parou. Sabia. Cada mago guardava um caminho.
cada caminho, uma parte de si mesma. Ela tocou o portão mais próximo, não abriu, mas em vez de recuar, sorriu. O mundo escureceu. Um corredor de sombras se formou à frente. Logo no início, viu uma porta de madeira com olhos vermelhos brilhando. Pensou: é o diabo. O medo soprou no seu pescoço. Pare! Ela não parou. Passou pela porta e viu caveiras empilhadas, memórias mortas, partes suas que jaziam ali, esperando um sepultamento digno. Nesse instante, ela se viu fora de si. Um duplo se descolou. Sua sombra correu à frente e encontrou outra sombra vindo em sentido contrário. O grito da sombra foi o estopim. Ela tentou gritar também, mas não saía. O som engasgado dentro do peito era o grito da mulher que não chorou, da mãe que não pôde segurar o filho, da guerreira que aguentou demais. E então ela se forçou. Puxou o grito com o corpo inteiro. Gritou por ela, pelas suas sombras, pelos seus mortos, pelos que não nasceram. Gritou e acordou. Mas ao acordar, ela não era mais a mesma. Sentia nos ossos que algo havia mudado. Não estava mais sendo perseguida pelos dinossauros. Estava montada neles. Um deles, o maior, a esperava de pé junto à cama, como se dissesse: agora você sabe, eu sou você. E era mesmo. A força bruta que ela temia, o instinto que quis domesticar, a potência que ela mesma exilou, chamando de exagero, de descontrole, de demais. Mas agora era montaria. Montada no dinossauro, saiu do quarto. As paredes da casa se dissolveram. O chão virou floresta. O céu, abismo. Ela galopava entre tempos que nunca viveu e memórias que não eram só suas. Montava o corpo da sua mãe, da sua avó, da mulher que sobreviveu em silêncio. Montava sua criança ferida, sua psique cansada, seu grito engasgado, e cavalgava com olhos abertos. Até que viu lá longe um último portão. Não havia mago guardando, apenas um espelho. Do outro lado, uma mulher, vestida como ela, mas mais velha, mais firme. Tinha olhos de quem já atravessou muitas vezes, olhos que ardiam, não de dor, mas de lucidez. Ela desceu do dinossauro e se aproximou, e a mulher do espelho disse: agora você pode entrar, mas não vai encontrar nenhuma resposta, vai encontrar você, inteira, e isso basta. A mulher assentiu e atravessou. No instante seguinte, não havia mais dinossauros, magos ou caveiras. Apenas ela sentada no centro de um espaço vazio e silencioso, com os olhos abertos e o corpo leve. O sol entrava por uma fresta no alto. O chão era firme, o ar limpo, e dentro dela uma certeza serena. Ela havia voltado. Mas não como antes. Agora, se algo invadisse seus planos, seus sistemas, sua ordem, ela saberia. Nada me tira de mim, porque agora eu sou o meu próprio portal. E tudo que me habita, inclusive o que me assusta, me pertence. Ela fechou os olhos e sorriu. Não era o fim da travessia, era só o início. A sala dos ecos. Ela pensou que ao atravessar o portão e desmontar do dinossauro, a travessia teria terminado. Mas o vazio onde se sentou não era o final, era um limiar. Ela olhava em volta esperando que algo surgisse, uma luz, uma voz, um novo portal. Mas só havia silêncio. Até que, muito sutilmente, o silêncio começou a se mover, como se tivesse forma, como se tivesse intenção. E então ela ouviu, primeiro um sussurro, depois um som nítido. Você voltou, mas será que chegou? A pergunta veio sem boca, apenas vibrou no ar e ecoou. Ela ficou de pé, e à sua frente, o espaço se moldou numa porta invisível. Quando atravessou, entrou em uma sala circular, toda feita de espelhos negros. Não mostravam reflexos comuns, mostravam ecos de si mesma, fragmentos espalhados pela vida. Num espelho, ela viu a sua versão que tentou controlar tudo
e se culpava por fracassar. Noutro, a que desejava ser mãe com tanta força que se esquecia de respirar. Noutro, a que ria alto para esconder a dor. Noutro ainda, a que carregava culpas que não eram suas, mas as chamava de dever. Ela foi passando por cada um, tocando as superfícies. E ao tocar, as imagens dissolviam em fumaça, não como se estivessem sendo destruídas, mas como se estivessem sendo liberadas. Até que chegou ao espelho maior, o único que não mostrava nenhuma imagem. Estava opaco, imóvel. Ela encostou a palma da mão. Nada aconteceu. Até que pela primeira vez, ela falou: eu aceito ver, mesmo que ainda me assusta. Eu aceito sentir, mesmo que ainda dói. Eu aceito ser, mesmo quando não entendo. O espelho respirou e se abriu como uma cortina de fumaça. Do outro lado, ela se viu criança, sozinha no escuro, deitada numa cama fria, segurando um cobertor. Os olhos estavam abertos, arregalados, esperando alguém vir buscá-la. Ela não hesitou, entrou, ajoelhou-se ao lado da menina e disse: eu estou aqui agora, eu vim te buscar. A criança olhou, desconfiada, mas com esperança. E quando estendeu os braços, a mulher a abraçou, forte, inteiro, como quem finalmente encontra um pedaço do próprio coração que estava perdido. A sala dos espelhos desapareceu. Agora ela estava com a menina nos braços, no mesmo vazio onde antes havia silêncio. Mas o silêncio tinha mudado. Agora era presença. Agora era lar. Ela compreendeu, então, que atravessar não é só passar por portões e enfrentar sombras. É voltar para si com tudo o que foi deixado para trás. É buscar a si mesma, inclusive nas partes que um dia achou melhor esquecer. É segurar a criança com medo no escuro e dizer: eu não fujo mais de você. E era verdade. Agora vamos respirar fundo e fazer uma reflexão. Esses foram os 2 primeiros capítulos do livro. No próximo vídeo, daremos continuidade à leitura. Esse começo, ele me faz pensar na forma como reagimos àquilo que assusta ou ameaça sair do nosso controle. Então vamos relembrar. Primeiro, a personagem tenta fugir. Ela ainda não compreende o que está acontecendo, mas já percebe aquilo como uma ameaça. Depois, aos poucos, a relação dela com o que ela encontra começa a mudar. Na terapia cognitivo-comportamental, isso é importante porque a gente sabe que não reagimos apenas aos acontecimentos, nós reagimos também à maneira como interpretamos esses acontecimentos. Então, uma mesma situação, em pessoas diferentes, pode produzir medo, curiosidade, impotência, coragem, dependendo ali do significado que a pessoa assume daquela situação, naquele momento. E a narrativa simbólica, ela pode ajudar justamente a tornar esses significados mais visíveis. Por quê? Às vezes a pessoa não consegue dizer diretamente o que ela sente, do que ela está fugindo, ou então o que teme encontrar. Mas ela consegue se reconhecer em uma cena, numa personagem, numa imagem. E aí, a partir disso, nós podemos investigar. O que essa passagem despertou? Qual pensamento apareceu? Que emoção veio junto? O que essa cena parece representar para essa pessoa? E aí não se trata de afirmar que determinada imagem sempre significa a mesma coisa. O símbolo, ele não vem com uma interpretação pronta. O significado precisa ser construído com a pessoa, considerando a sua história, o seu contexto e a maneira particular como ela viveu aquela experiência. E antes de terminar, eu quero deixar uma pergunta. Em algum momento da leitura,
Você sentiu que a história tocou em algo seu, mesmo sem conseguir explicar exatamente o quê? Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi a passagem do livro que mais te tocou. Você não precisa se expor nem contar a situação que você viveu, mas me conta qual parte da história mais te chamou a atenção. E no próximo episódio, a gente continua com essa leitura. E lembrando, somente depois de terminar o livro é que eu vou contar como ele nasceu. E a partir daí começaremos uma nova etapa da série. Eu vou mostrar de maneira prática como trabalhar com materiais simbólicos que surgem nas sessões sem abandonar o raciocínio clínico e independentemente da abordagem terapêutica que você utiliza. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série. Curta esse vídeo e também envie para outros colegas que gostariam de ouvir essa história, sejam eles psicólogos ou não. Um abraço e nos encontramos no próximo episódio da série Chá com a Karen, Leituras Simbólicas.